Olá pessoal, professor Demis aqui falando, e agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso estudo sobre movimento uniformemente variado. A gente viu na aula passada o conceito de aceleração, que é definida como ΔV sobre ΔT. A gente viu também a função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. A função horária da velocidade é dada por essa equação, sendo que a aceleração pode ser positiva ou negativa. E a gente viu também que o gráfico dela é sempre uma reta, porque ela é uma equação do primeiro grau. Nós vimos também que a característica principal do movimento retilíneo uniformemente variado é que a aceleração... Então agora nós vamos falar sobre a função horária do espaço. Para a gente entender a função horária do espaço, vamos lembrar do movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade era constante e a função horária era definida assim, né? Essa aqui é movimento retilíneo uniforme. Agora nós vamos falar do movimento uniformemente variado. E como é que a gente calcula o espaço do movimento uniformemente variado? Vamos lembrar o gráfico da velocidade. O gráfico da velocidade, a gente já viu na aula anterior, que ele é dado pela seguinte equação. Também nós já vimos em assuntos passados que a área de qualquer gráfico de velocidade por tempo, ele vai dar, se você pegar o gráfico de velocidade por tempo do movimento retilíneo uniformemente variado, ele vai dar aqui um trapézio. E como é a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Quem é a base maior? A base maior é V inicial mais AT, que é a velocidade final. Quem é a base menor? V0. Vezes a altura. Quem é a altura? Lembrando que a altura é o tempo aqui, ó. O trapézio, pessoal, sempre tem as bases paralelas. Por isso que o tempo aqui não é base, porque o tempo aqui não é paralelo a esse outro aqui. Então, a oposição aqui do trapézio tem que ser paralela. Então, a base dele está para cá. A altura que vai ser o tempo, dividido por 2. Você fazendo umas continhas aqui, você vai chegar nessa função aqui. Certo? Vou deixar aí essa partezinha com vocês, para vocês fazerem com calma. Mas é bem tranquilo. E aí, o que é ΔS? Olha, ΔS é S final menos S inicial. Então, eu posso colocar nessa equação que S menos S inicial é a velocidade inicial vezes o tempo, mais AT ao quadrado dividido por 2. A gente isolando isso aqui, nós vamos ter que S é S0 mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E o que a gente tem que trocar na equação do movimento uniformemente variado? A gente tem que trocar sempre o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Certo, pessoal? Essa é a equação horária do movimento uniformemente variado do espaço. Bem, então no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente já viu algumas equações. A gente já viu a equação da velocidade, que é V0 mais AT. A gente já viu a equação do espaço agora, que é S0 mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Pessoal, se você juntar essas duas equações aqui, você vai chegar na equação de Torricelli. Quem é Torricelli? Torricelli foi um italiano que ele usou aqui simplesmente a matemática. E ele conseguiu, juntando essas duas equações, eu peço que vocês deem uma estudada no livro. No livro ele tem colocando passo a passo como foi feito, também não é complexo. Que a velocidade final ao quadrado, juntando essas duas equações, vai dar isso aqui. É igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento.
para que eu tenho então que juntar essas duas equações? Vamos ver aqui o que cada um representa. Vamos anotar. Observe uma característica diferente das outras equações que a gente já estudou sobre o movimento uniformemente variado. Todas as equações do movimento retilíneo uniformemente variado estudadas anteriormente, ela sempre tinha a questão do tempo. Ou seja, era necessário você saber o tempo para você determinar as outras variáveis. O que foi que ele fez? Ele isolou o tempo, igualou os tempos aqui dessas duas equações e achou uma equação onde não é mais necessário trabalhar com o tempo. Então, a principal característica da equação de Torricelli é que ela não utiliza tempo. Então, quando você trabalhar movimento retilíneo uniformemente variado, lembrando que o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele onde a aceleração vai ser constante. Então, nesse tipo de movimento, você não tem um tempo, então com certeza você vai ter que trabalhar a equação de Torricelli. Então, nós finalizamos a questão das equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos ver como é na prática, onde é que a gente pode utilizar a equação de Torricelli. Então, vamos lá. Um automóvel viaja com velocidade de 90 km por hora, num trecho retilíneo de uma rodovia, quando subitamente o motorista vê um animal parado na pista. Entre o instante em que o motorista avista o animal e aquele que ele começa a frear a 5 metros por segundo ao quadrado, o carro percorre 15 metros. Qual deve ser a distância mínima entre o automóvel e o animal no instante que o motorista o vê, para que não ocorra o atropelamento? Lembrando que essa questão é do seu livro texto, pessoal. Questão número 18. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, a gente vai ter que observar que a velocidade inicial do motorista está em km por hora, enquanto os dados estão, o espaço está em metros, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, você tem que transformar logo a velocidade em metros por segundo. Então, vamos pegar aqui, como é que a gente transforma? A gente divide por 3,6. 90 dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. A aceleração, então essa aqui é a nossa velocidade inicial, né? Velocidade inicial. A aceleração do corpo, ela é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por que menos 5? Porque ele vai começar a frear. Então ele vai diminuir a velocidade. Diminuindo a velocidade, ele vai ter uma aceleração negativa. Ele dá o espaço que o carro vai ter que percorrer. O espaço que ele vai ter que percorrer é de 15 metros. E ele também te dá a velocidade final. Como assim? Ele não quer atropelar o animal. Se ele não vai ter que atropelar, ele vai ter que parar. E para ele parar, a velocidade vai ser zero. Então, pessoal, observe que ele dá a velocidade inicial, ele te dá a aceleração, ele te dá espaço, ele te dá a velocidade final, mas ele não lhe dá o tempo. Se ele não dá o tempo, você não pode utilizar aquelas outras equações do espaço e de velocidade que a gente viu antes. A gente vai ter que usar com certeza a equação de Torricelli. Então vamos lá. V ao quadrado igual VO ao quadrado menos 2A delta S. A velocidade final, quando ele para, vai ser zero. Então é 0 ao quadrado. A velocidade inicial que ele estava é de 25. Então nós temos aqui 25 ao quadrado. Menos 2, a aceleração. Coloquei negativo já com essa aceleração. Então é o 5. Vezes o delta S. Vezes o delta S. Certo, pessoal? Pessoal, lembrando que esse delta S aqui é a distância que ele percorre antes, vou anotar aqui, ó, antes de frear. Então, eu não posso colocar esse delta S aqui na equação de Torricelli, porque nós vamos considerar depois desses 15 metros. A gente vai calcular isso aqui só no final.
Então, qual é o ΔS depois que ele vai frear? Então, vou até colocar aqui uma divisãozinha aqui. Então, aqui ele vai começar a frear. Então, a gente vai utilizar a equação torrencial nesse momento. Então, vai ser 0. 25 ao quadrado é 625 menos 10 ΔS. Esse 10 passa para o outro lado positivo, então nós temos 10 ΔS igual a 625. Então, o ΔS vai ser 62,5 metros. Não é resposta, porque antes dele frear, essa aqui é depois que ele tiver... depois que ele começou a frear. Antes dele frear, ele tinha andado 15 metros. Então, você vai ter que pegar os 15 metros mais a distância depois que ele começou a frear, que é de 62,5 metros. Então, o deslocamento, vamos botar aqui, total, vai ser de 77,5 metros. Bem facinho, né, pessoal? Então, vamos para frente. Bem, pessoal, nós vimos o seguinte. No movimento retilíneo uniformemente variado, a função da velocidade é essa aqui, ó. A gente viu que ela é uma função de primeiro grau. Então, o gráfico sempre vai ser uma reta. Já no movimento, já na equação do espaço, do movimento uniformemente variado, nós temos o quê? A nossa variável tempo, que o espaço é em função do tempo. O tempo aqui, ela está ao quadrado. Ela estando ao quadrado, ela é uma equação do segundo grau. Então, você já deve saber que uma função do segundo grau, ela vai descrever sempre uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade voltada para baixo ou para cima. Fisicamente, isso implica algumas propriedades da cinemática, que nós vamos discutir agora. Então, pessoal, aqui no gráfico, ele mostra que a equação do espaço, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele pode ter uma concavidade voltada para cima ou para baixo. Se a concavidade for voltada para cima, você pode garantir que a aceleração ela é positiva. Se a concavidade estiver voltada para baixo, a aceleração ela é negativa. Lembrando, pessoal, que no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente pode classificar ele igual ao movimento retilíneo uniforme. Só que no movimento retilíneo uniforme, vou colocar até escrever aqui, no movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos um movimento progressivo, que era quando a velocidade era positiva, e retrógrado, quando a velocidade era negativa. Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, você pode ter um movimento acelerado ou um movimento retardado. Como é que a gente vai diferenciar o movimento acelerado do movimento retardado? O movimento acelerado é aquele onde a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. E o movimento retardado é quando a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Vamos ver isso aqui melhor. Então, olha só aqui no gráfico aqui. Vou colocar de novo a equação, para a gente sempre lembrar. Olha só aqui no gráfico. O gráfico está decrescente aqui, ó, descendo. Ó. Se o gráfico está descendo, a velocidade é negativa. E a aceleração é positiva. Olha só, velocidade negativa e aceleração positiva. Sinais contrários, ele é retardado. Aqui, a partir desse ponto aqui, vou colocar o nome inteiro. Aqui o gráfico está crescente. E a aceleração também é crescente, é positiva. Aceleração positiva, velocidade positiva. Então, a gente diz que ele é acelerado a partir desse ponto aqui, ó. Vamos chamar de T1, a partir do ponto T1. E nesse ponto aqui,
a velocidade dele é nula. Certo? Tá aqui, ó. Se for o contrário, olha só, aqui o gráfico está crescendo, ó. Se o gráfico está crescendo, a velocidade é positiva, só que a aceleração é negativa. Então ele é retardado. Aqui o gráfico está caindo. Se o gráfico está decrescendo, a velocidade negativa, a aceleração negativa. Então ele é acelerado. Certo? Igual. Velocidade e acelerações iguais é acelerado. Velocidade e acelerações contrárias, ela é retardada. Se você estiver analisando um gráfico de velocidade por tempo, olha só o que vai acontecer. Nós temos aqui esse ponto aqui, que esse ponto aqui é quando o sinal da velocidade muda, porque aqui, olha só, aqui é positivo, aqui é negativo. Então ele está saindo do negativo e torna-se positivo. Então nesse ponto aqui vai ser zero a velocidade, e ele vai ser o ponto onde ele vai mudar o sentido. O que é uma velocidade positiva e o que é uma velocidade negativa? Ora, simplesmente, se você chamar aqui de mais v, o contrário é o menos v. Sinal contrário. Tá aqui do mesmo jeito, certo? Aqui velocidade é positivo, por mais que esteja caindo, porque está do lado positivo. E aqui é o lado negativo, é o lado onde ele muda de posição. E o ângulo de inclinação, a tangente do ângulo de inclinação, vai corresponder à aceleração do movimento. Então, para a gente finalizar aqui, vamos responder uma questãozinha aqui rápido. Questão 25 do livro texto. A questão 25 ele fala o seguinte: para esse movimento, determine. Então, ele te dá dois gráficos: velocidade por tempo e te dá o gráfico de espaço por tempo. Então, no primeiro caso, ele quer saber a aceleração. É mais fácil você calcular pelo gráfico 1. Por quê? Porque você pode utilizar a equação da velocidade com movimento uniformemente variado. Bem, ele te dá aqui, ó, dois pontos aqui. Basta dois pontos para se determinar uma reta. Qual é a velocidade final que ele atingiu aqui? Velocidade final aqui é o tempo. A velocidade final aqui é zero, que a velocidade está na vertical, zero. Qual é a velocidade inicial? 20. Qual é a aceleração? Quero descobrir. Quanto tempo ele demorou para chegar aqui? 4. Então vai ficar menos 4A igual a 20. A igual a 20 dividido por menos 4. Vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Também você pode utilizar a equaçãozinha do ΔV sobre ΔT. Também está na mesma situação. E na letra B, ele pede para você determinar o valor de M. Pessoal, o M aqui, se você analisar no gráfico, é o momento onde ele começa a decair, ó. Então a gente sabe que desse ponto a velocidade é zero. Velocidade é zero. Então aqui a gente pode utilizar a equação do espaço. A equação do espaço, no gráfico aqui, o espaço aqui é o M. O espaço inicial é zero. A velocidade inicial, nesse gráfico não dá, mas dá nesse outro gráfico, é o mesmo movimento, então é 20. O tempo aqui no M, ele te dá, é 4, ó. A aceleração, já descobriu, é menos 5. O tempo é 4 ao quadrado, cuidado com o ao quadrado, dividido por 2. Então, você fazendo as contas aí, você vai ver que aqui vai dar 40 metros. Então, pessoal, por hoje é só. Responda as questões na lista de exercício. E se tiver dúvida em algumas questões, podem comentar lá que a gente responde. Eu vou tentar gravar também um vídeo com a resolução da lista que eu vou passar, tá bom? Então eu vou colocar sempre o material em PDF, aí o gabarito você coloca no formulário, tá certo? Então bons estudos aí. Dê uma estudada no livro texto e também outros vídeos do YouTube. Até mais!